História real de uma avó. Fui trocada por uma jovem, mas o que ele faz hoje me deixa emoção. Sempre comecei meus dias antes do sol nascer, em nossa pequena cidade onde todos se conhecem. Acordava, preparava o café e, com o cheiro adocicado da bebida, o dia parecia começar oficialmente. Sentia cada dobra dos meus 78 anos ao me levantar, mas compensava a falta da juventude com carinho e dedicação. Minha vida girava em torno da minha família e do meu esposo, Fausto, com quem dividi 32 anos de casamento. A casa era simples, mas eu mantinha com esmero. Tudo no lugar certo, cada canto limpo. Porém, em meio à rotina ordinária, uma sombra pairava sobre mim. As inseguranças da idade me acompanhavam como um velho casaco que não se pode deixar. Eu já não me via como antes. Jovem, vibrante, notável. Fausto era tudo que eu tinha. E era também meu medo de me sentir invisível aos seus olhos. Foi em um dia comum, envolta no som da chaleira apitando, que a verdade cruel me acertou como um golpe surdo. Fausto chegara em casa, os olhos brilhosos, um leve sorriso desconcertante. Peguei o celular dele por acaso, largado sobre a mesa ao lado, e foi aí que encontrei as mensagens, muitas repletas de emoção e promessas para a garota. A garota tão diferente de mim, jovem, cheia de energia. Meu coração despencou no silêncio sufocante da sala. A traição era uma presença esmagadora, sentida nas paredes, nas antiguidades ao redor, na foto do nosso casamento. Agora um testemunho de um passado quebrado. Sentia-me descartada, trocada. Era como se minha identidade, construída sobre nossa vida juntos, tivesse evaporado. Todavia, em meio à dor esmagadora, uma chispa de desafio brotou em mim. Eu podia murchar sob o peso dessa descoberta, ou podia buscar algo para reanimar minha essência. Foi aí que decidi que a confeitaria, minha paixão adormecida, agora ocuparia meu tempo e minha mente. Comecei a explorar receitas guardadas por décadas. Anotações em papéis amarelados com as pontas dobradas, esperando por uma chance de recomeço. Me vi diante do forno, o calor reconfortante e intimidador, me fazendo questionar: poderia um pedaço de bolo adoçar minha amarga realidade? Perguntas e dúvidas ecoavam na cozinha iluminada e silenciosa. Mas lá estava eu, determinada a saber se o futuro me reservaria algo doce novamente. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Peguei o bolo recém-assado e coloquei sobre a mesa. O aroma doce espalhando-se pela cozinha como um abraço caloroso que quase conseguia cobrir aquela sensação de perda. Era um dia como todos os outros, mas senti que fazer aquele bolo tinha um propósito. Seria um novo começo? Era isso que eu precisava acreditar.
Enquanto limpava a bagunça, um som quebrava o silêncio. A campainha tocou. Senti um frio na barriga, como uma premonição de que algo inesperado estava por vir. Caminhei até a porta, o coração batendo mais forte a cada passo. Ao abrir, me vi diante de uma jovem, de olhos grandes e expressão confusa. Era ela, a garota. Engoli em seco, uma mistura de raiva e curiosidade. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela disparou. Você precisa saber, Fausto não foi sincero com nenhuma de nós. Eu a encarei atordoada. Pilar era o nome dela. Ela parecia tão perdida quanto eu. Nas suas mãos, um envelope. É sobre ele, disse ela. Aceitei o envelope, as mãos trêmulas. Pilar olhou nos meus olhos e sussurrou. Ele nunca me disse que era casado. Vim aqui porque, bem, você precisa entender quem ele realmente é. Ela se virou e se foi, deixando uma trilha de dúvida e perplexidade. Fechei a porta, o envelope quase queimando na minha mão. Sentei-me solitária na cozinha que segundos antes parecia o refúgio. Rasguei o papel com um nervosismo que nunca conheci antes. Ali uma coleção de fotos. Fotos que remontavam anos, muito antes de conhecê-lo. Fausto, com outra mulher e crianças. Não uma amante, mas uma outra vida inteira que ele mantinha em segredo. Minha respiração ficou pesada. O ar parecia estar envenenado pela mentira. As fotos, antigas e novas, mostravam viagens, celebrações. Havia uma foto recente em que uma criança, parecida com Fausto, sorria ao seu lado. Minha mente recusava processar, mas meu coração sabia. Ele tinha outra família. Tudo que acreditava sobre minha vida inteira desmoronava. A traição não era a infidelidade com a jovem Pilar, mas a existência de uma outra realidade. Senti um nó no estômago, o calor do café escapando pelas minhas mãos enfraquecidas. Como eu nunca soubera! Como ele conseguiu viver esse teatro por tanto tempo? Enquanto as lágrimas começavam a formar rios em meu rosto, ouvi a porta se abrir. Fausto, como se o destino quisesse que enfrentássemos essa revelação juntos. Ele entrou, os olhos surpresos ao me ver com o envelope aberto. Silêncio, e de alguma forma as palavras saíram como um murmúrio quebrado. Quando você ia nos contar? Ele não respondeu, apenas me olhou, a culpa estampada em cada linha do seu rosto. Não havia como mentir mais. Naquele momento, percebi que o peso desse segredo não era só meu. E eu sabia que as respostas ainda precisavam ser desenterradas. Uma verdade que parecia mais amarga que qualquer traição. A verdade que, de uma forma tortuosa, poderia oferecer algum tipo de libertação. O que viria a seguir era em mistério tão denso quanto as mentiras que nos envolveram. E ao mesmo tempo que queria as respostas, a ideia de enfrentá-las me aterrorizava. Mas eu precisava saber. Tínhamos ambos uma vida nova para começar, sob um céu que agora parecia vasto e desconhecido. Naquele instante, o silêncio era ensurdecedor. Fausto hesitava. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu olhava para ele, esperando uma explicação que talvez nunca viesse. E enquanto nossas vidas ecoavam naquele silêncio congelante, algo dentro de mim explodiu.
Foi como se o chão de repente desabasse. Senti uma fraqueza, um torpor, e me agarrei à mesa para não cair. As veias pulsavam com uma força que eu não reconhecia. E então, do nada, uma lembrança perdida emergiu. Uma memória que eu tinha enterrado há muito tempo. Eu me peguei pensando em uma caixa, uma velha caixa de cartas e documentos guardada no sótão. Fausto não fazia ideia de sua existência. E eu, sinceramente, tinha esquecido. Seria agora uma pista para desvendar mais mistérios do passado? Subi as escadas, os degraus rangendo sob meus pés, como se protestassem contra o peso das revelações. Fausto me seguiu, talvez tão preso à sua própria culpa que não encontrava força para mover-se. Lá estava a caixa, embaixo de trapos velhos e fotografias em desuso. Abri devagar, as mãos trêmulas. Ali, entre papéis amarelados, encontrei cartas de uma mulher desconhecida. Cartas endereçadas a mim, mas que nunca chegaram às minhas mãos. E as palavras, entrelaçadas naquela caligrafia cuidadosa, contavam uma história aterrorizante. Falavam de um segredo sobre a família de Fausto, algo escondido por décadas, algo que explicava a necessidade dele de mentir, de viver vidas paralelas. A revelação era chocante. Fausto não era quem eu pensava. Seu verdadeiro nome era outro, sua identidade forjada para fugir de um passado criminal. A mulher misteriosa nas cartas era uma amiga antiga, alertando-me sobre a verdadeira natureza dele. Desci as escadas, a verdade gelada, corroendo meus pensamentos como um ácido. Fausto ainda estava ali, paralisado. O ambiente pesava, e eu sabia que agora portava uma verdade que nos destruiria ou nos libertaria. Ele ergueu os olhos quando me aproximei, o terror espelhando o meu. Por que, Fausto? Minha voz rompeu o vazio, cortante. Por que me deixar viver numa mentira? Ele tentou falar, mas as palavras se perderam em soluços. A fachada estava desmontada, e eu, envolto em um turbilhão de dor e desespero, não sabia a quem ele recorreria, ou se até mesmo tinha para onde fugir. Foi então que uma sirene rompeu o ar. Olhei pela janela, luzes vermelhas e azuis dançavam no horizonte. Meu coração disparou. Alguém sabia. Alguém estava vindo. Seria Pilar? Ou outra sombra do passado de Fausto, cobrando por sua verdade enfim exposta? Enquanto as luzes piscavam em sua aproximação lenta, percebi que nosso tempo esgotava. Fausto e eu num impasse, enfrentando a encruzilhada das verdades reveladas. Sabíamos que o desenlace estava além do nosso controle, e as escolhas que viriam determinariam nosso futuro. O que restava agora era encarar o medo, talvez pela última vez, sob a luz fria e implacável da verdade. Abraçada aos destroços do que um dia foi minha vida, esperava o inevitável, o golpe final, ou quem sabe, uma nova chance de recomeçar. As luzes da sirene piscavam cada vez mais perto, preenchendo a sala com flashes de medo e pressentimento. Por um momento, Fausto e eu ficamos ali, presos num silêncio sufocante, sem saber o que fazer. As cores se misturavam pela janela, pulsando como se o tempo estivesse prestes a parar. Era como se todo o nosso mundo estivesse prestes a desmoronar novamente. Então, uma batida decidida na porta me trouxe de volta ao momento.
Caminhei até lá com passos hesitantes, meu coração retumbando em cada costela. Quando abri, fui surpreendida pela presença de um homem alto, de uniforme, que olhou diretamente para Fausto. Porém, antes que ele falasse, algo aconteceu que mudou tudo. Um jovem saiu de trás do policial, uma adolescente com traços muito familiares. Ele olhou para Fausto com lágrimas nos olhos e eu instantaneamente reconheci o que ele era. Um filho que ele nunca me contou. Minha cabeça girou e uma nova onda de choque me atingiu. Seria ele uma criança daquela outra vida que Fausto escondia? Pai, disse o garoto, a voz tremendo, enquanto olhava de Fausto para mim. Por que você nunca me contou sobre tudo isso? No olhar dele havia tanto mágoa quanto inocência. E apesar de tudo, meu coração amoleceu um pouco por ele. Uma criança também traída pelas escolhas do meu marido. Fausto, sem palavras, parecia prestes a desmoronar. Ele tentou explicar gaguejando entre frases soltas, mas as palavras não conseguiam sair. Finalmente o policial interveio. Recebemos uma denúncia anônima sobre o paradeiro dele. Parece que seu passado finalmente o encontrou, senhor. Aquelas palavras caíram na sala como um trovão, ressoando entre as paredes que guardaram tantos segredos. Mas então, Pilar reapareceu. Eu não esperava vê-la de novo, mas lá estava, ao lado do garoto. Eu os encontrei, disse ela com uma determinação firme. Achei que todos mereciam saber. Mais surpresas, mais revelações. Pilar sabia do motivo pelo qual Fausto estava sendo procurado. E também sabia sobre aquele garoto, seu irmão, aparentemente. As peças começavam a se encaixar e um novo quadro se formava nas minhas vistas. O policial pediu para Fausto o acompanhar. Enquanto ele assentia, um olhar suplicante surgiu nos olhos de Fausto. Um pedido silencioso de compreensão ou talvez perdão. Mas eu não respondi. Só me afastei, deixando que ele, Pilar e o filho enfrentassem o inevitável. E eu ali, na sombra de tudo isso, com o som da sirene se distanciando. As minhas emoções eram um turbilhão. Era como se a vida continuasse a pregar peças impiedosas. Como seguir após tanta destruição tão completa? Não tinha respostas. Mas uma coisa se acendia no meu coração. Alguém precisava ser o porto seguro para aquele garoto, perdido e tão machucado quanto eu. Conforme as vozes e passos ecoavam saindo pela porta, olhei de novo para aquele filho inesperado. Curioso sobre o que o futuro guardava. Ele me olhou de volta com um novo tipo de esperança. Talvez desafiante, talvez ansiosa. Algo me dizia que ele tinha perguntas demais para tudo o que estava acontecendo. Naquele instante, eu soube que parte do meu caminho não era apenas sobre saber a verdade, mas sobre fazer parte da resposta. Enfrentar os dias que vinham parecia mais assustador do que nunca. Mas havia um calor em saber que nem tudo, afinal, estava perdido. Aquela sensação de proteção, uma missão nova, era talvez meu próprio renascimento. E assim, o futuro, ainda incerto, começou a tomar forma das cinzas, um mosaico caótico, mas que esperava ser montado, peça por peça. Aquela sensação de proteção dentro de mim quase me distraiu do turbilhão acontecendo ao redor. Mas logo fui trazida de volta à realidade. O jovem estava ali, olhando para mim com uma mistura de incerteza
e esperança. Senti um peso imenso, porém a vontade de cuidar dele e entender essa nova vida que se abria diante de mim crescia a cada segundo. O silêncio que ficou após a saída de Fausto e do policial era um contraste gritante com o caos que ecoava dentro de mim. Pilar me olhava, ainda com uma expressão indecifrável, como se ela também estivesse tentando entender o que tudo isso significava. Então, a calmaria que se instalou na casa foi abruptamente interrompida. Ouvi um som estranho vindo do corredor, uma espécie de rangido baixo seguido de um baque abafado. Meu coração já estava a mil, mas aquele barulho me deixou em alerta novamente. Pilar olhou para mim e, sem uma palavra, saímos juntas da cozinha para ver o que era. Ao virar o corredor, uma cena de tirar o fôlego nos aguardava. No chão, caído e imóvel, estava um homem que eu conhecia bem, o irmão distante de Fausto, que eu acreditava estar morto há muitos anos. A última notícia que soubera era de que ele havia fugido do país com problemas graves na justiça. Era como ver um fantasma, impossível de acreditar. Pilar ficou paralisada, enquanto eu rapidamente me aproximei do corpo caído. Ele ainda estava respirando, mas parecia estar muito frágil. Como ele conseguiu entrar? Como ninguém percebeu sua presença antes? E, acima de tudo, o que ele fazia aqui, neste momento tão tumultuado e cheio de revelações estranhas? Meu coração acelerou de novo. Ele tentou dizer algo, sua voz rouca e quase inaudível. Pilar se aproximou e pegou uma das suas mãos, como que para confortar. Por quê? Por que está aqui? Mas, perguntei, mais para mim mesma do que para ele. Ele ergueu os olhos, pesados de dor e talvez arrependimento. Cada palavra saía como um esforço doloroso. Fausto, ele não sabia. Sua voz falhou, mas o significado era claro. Mais segredos, mais mentiras, mais do que eu jamais poderia ter imaginado. O irmão de Fausto murmurou algo sobre um esquema maior, algo que envolvia não só Fausto, mas toda a família, um segredo que até mesmo Fausto desconhecia por completo. Era uma revelação esmagadora, um redemoinho de mentiras e traições que ampliava ainda mais o abismo entre a verdade e o que achávamos que sabíamos. Pilar e eu trocamos um olhar de pânico e surpresa. Ali, diante de um novo mistério, percebemos que aquele homem procurado tinha vindo, de alguma forma, nos alertar, antes que fosse tarde demais. Algo terrível estava em jogo. Algo maior do que tudo que descobrimos até agora, e Fausto estava, sem saber, no centro de tudo. E ali, no chão frio de uma casa cheia de recordações, com um homem em seu último suspiro de consciência, ficou claro que precisava encontrar respostas. Não só por mim ou por Fausto, mas pelo jovem que agora dependia de mim para entender quem era seu pai e em que história nossos destinos estavam entrelaçados. O que viria a seguir estava além da compreensão. Senti que o mundo como o conhecia estava para mudar outra vez. No coração de todo esse caos e desespero, uma nova determinação tomava forma dentro de mim. Precisava saber a verdade completa, independentemente do quão devastadora ela pudesse ser. Como um último olhar para aquele homem no chão, ele fez um sinal leve, apontando algo que trazia consigo. Uma pequena chave
que caiu de sua mão. O que ela abriria era o gancho que precisava para seguir em frente, para enfrentar o próximo capítulo de revelações e surpresas. Tudo isso deixou uma pergunta ardente em minha mente. Onde essa chave nos levaria e que portas de novos segredos ela abriria? Aquela chave minúscula parecia pesar 1 tonelada na minha mão. Enquanto olhava para ela, mal consegui entender todo o caos que acabara de surgir à minha volta. Pilar estava ao meu lado, respirando fundo, tentando assimilar tudo aquilo também. O irmão de Fausto permanecia no chão, respirando com dificuldade, mas ainda lutando para se manter consciente. Precisei de um momento para digerir tudo. Tudo era esmagador, mas algo naquela chave me dizia que poderia ser a peça de que precisávamos para entender o quebra-cabeça que havia se tornado nossa vida. Coloquei a chave no bolso, sentindo um turbilhão de emoções enquanto segurava Pilar e o garoto, que ainda tentava compreender a enormidade das revelações. Foi então que algo inesperado aconteceu. O som de pneus no cascalho anunciou a chegada de outro carro. Meu coração disparou enquanto uma figura em passos rápidos se aproximava da porta, ainda aberta. A mulher que entrou me surpreendeu. Não era ninguém além da minha irmã, Carol, que havia rompido contato comigo anos atrás devido a um desentendimento antigo. Seus olhos encontraram os meus, cheios de um misto de urgência e arrependimento. Alice, você precisa ouvir isso, Carol disse, sua voz fervendo com uma intensidade que nunca vi antes. Ela se aproximou rapidamente, olhando para o irmão de Fausto, depois para o jovem. Eu sei que tudo isso é um choque, mas há algo que você precisa saber sobre a nossa família. Fiquei confusa. O que a nossa família tinha a ver com os segredos de Fausto? Respirando fundo, perguntei a ela o que estava acontecendo. Não é só sobre Fausto. Ela continuou, olhando para mim com dor nos olhos. Há uma conexão com nossa própria família. Um segredo que todos tentamos esconder. Mas não dá mais para fugir. Aquilo me atingiu como um relâmpago. Antes que pudesse perguntar, Carol proferiu as palavras que mudaram tudo. Nossa mãe, ela sabia de tudo e guardou um segredo por anos. Fausto ele é mais família do que pensamos. Meu coração parou. O quê? Como isso era possível? Meus pensamentos estavam em tumulto, as peças se juntando de uma forma que eu nunca poderia ter antecipado. As implicações eram devastadoras. Fausto não era apenas o marido traidor, ele era parte de um enigma que me ligava a ele de tal forma que era quase insuportável pensar. Com lágrimas nos olhos, Carol explicou o que havia descoberto. Há décadas, havia um acordo entre nosso pai e a família de Fausto, algo sombrio e desconhecido, que influenciou nossas vidas sem que soubéssemos. Fausto vivia entre dois mundos, tentando encontrar um jeito de escapar do passado que sempre assombrava ambos. A magnitude dessa revelação era esmagadora. Eu não podia acreditar. Minhas crenças, tudo o que pensava saber sobre minha família e meu casamento, estavam desmoronando. Era uma traição tão profunda, estendendo-se para além de Fausto, envolvendo todos de uma maneira terrível. Com a mente perdida em um redemoinho de pensamentos, um simples olhar
para aquela chave no meu bolso, reacendeu uma centelha de esperança. Eu não sabia o que ela poderia desbloquear, mas precisava tentar descobrir. Sem saber o que o futuro nos reservava, percebi que nossa história não estava nem perto de terminar. Mais segredos aguardavam ser descobertos, mais dores precisavam ser enfrentadas. E ao olhar para essas revelações em cadeia, a presença de Carol me deu um vislumbre de que talvez houvesse um fio de esperança em meio à destruição. Enquanto segurava a chave, soube que ela era um símbolo de um novo começo, doloroso e incerto, mas necessário. Eu estava prestes a descobrir portas que nunca imaginei precisar abrir. Portas que nos levariam a uma verdade muito oculta e que eu estava pronta, finalmente, para confrontar. Quando segurei aquela chave, me senti como se estivesse à beira de um abismo, onde um passo em falso poderia me fazer cair num poço sem fim. Olhei para Carol, que ainda estava ao meu lado, e senti uma mistura de confusão e urgência. Precisávamos descobrir o que aquela chave abria. Mas o que realmente me assustava era o que encontraríamos quando essa porta finalmente fosse destrancada. A sala estava em silêncio, mas minha mente era um redemoinho de dúvidas e medos. O irmão de Fausto ainda estava caído no chão, frágil e quase sem forças. Foi então que Pilar, que até então permanecera em silêncio ao meu lado, deu um passo à frente. Precisamos levá-lo para receber ajuda, ela sugeriu, a preocupação evidente na sua voz. Concordei com o aceno, ainda absorvendo as revelações devastadoras sobre Fausto e minha própria família, que agora pareciam entrelaçadas de maneiras que eu nunca pensei serem possíveis. Ajudamos o homem a se levantar e o colocamos no sofá. De repente, ele puxou algo do bolso do casaco. Era uma foto antiga, desgastada nas pontas. Entregou-a a mim com mãos trêmulas. A imagem preto e branco mostrava um grupo de pessoas que eu mal reconhecia. Mas no centro, de mãos dadas, estavam Fausto e... Não, isso não podia ser minha mãe. Eu senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. A revelação me acertou como uma avalanche. O significado da imagem foi como um soco no estômago. Eles eram mais do que meros conhecidos. Fausto e minha mãe tinham uma ligação que ia muito além de qualquer história que me foi contada. De repente, uma parte de mim entendeu algo que eu não queria aceitar. Eles tinham ficado juntos, muito antes de Fausto me conhecer. O barulho da porta rangendo me tirou dos meus pensamentos. A silhueta magra de um velho entrou. Suas feições sombrias eram familiares demais. Era meu pai. Olhei incrédula, as peças começando a se encaixar no quebra-cabeça inesperado que minha vida havia se tornado. Ele não deveria aparecer aqui. Ele mesmo havia cortado os laços com a família anos antes. Você viu? Ele falou num sussurro amargo, indicando a foto em minhas mãos. Era para ter ficado no passado. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, cada uma tingida com um intenso choque de traição. Os sussurros ao nosso redor se intensificaram. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para assistir aquele momento. Os olhares incrédulos fixados em nós eram empáticos e penetrantes.
tudo o que conhecia sobre minha família, a vida que tinha construído, esmoronava sob o peso dessa nova descoberta. O telegrama antigo, que Carol agora segurava, caiu no chão. Peguei-o e, com dedos trêmulos, abri. Era de décadas atrás. Uma mensagem que alertava meu pai sobre um segredo que eu jamais teria imaginado. Fausto e minha mãe tinham uma história juntos que, por alguma razão, precisaram esconder desde sempre. Enquanto assimilava tudo isso, senti um frio se instaurando na sala. Uma verdade impossível estava agora diante de nós. Precisávamos terminar essa jornada, seguir em frente para descobrir mais. Encostar em todas as sombras que aquela chave prometia iluminar. Minha vida, como pensava conhecer, nunca mais seria a mesma. Olhei para Pilar e Carol, cujos rostos agora refletiam a gravidade de tudo aquilo, e percebi que estávamos todas conectadas por uma linha invisível de dor, mistério e esperança. O que faríamos com isso? Ainda era um mistério a ser desvendado. Com o impacto da nova verdade que acabara de engolir, sabíamos que não era apenas o passado que tentávamos entender, mas também o nosso futuro. Eu ainda não sabia o que aquela chave abriria, mas pressenti que essa porta guardava um enigma que ninguém até então se atrevera a confrontar. E o medo, mesclado com a esquisita libertação que a verdade traz, nos empurrava para descobrir qual seria o nosso próximo passo nessa história que parecia não ter fim. A visão daquela chave ali, na minha mão, me parecia a linha divisória entre a vida que eu conhecia e o abismo de mistérios à frente. Carol estava ao meu lado, parecendo uma estranha em meio a histórias tão familiares. O ar estava pesado, como se cada segredo não revelado pairasse entre nós, sufocante. O irmão de Fausto ainda estava ali, frágil, lançando um último olhar de urgência. Meu coração estava em um ritmo desenfreado. O tipo de batida que martela no peito como um tambor. Pilar se aproximou, o rosto dela refletindo a tensão que todos sentíamos. Precisávamos ajudar aquele homem, mas primeiro ele precisava usar suas últimas forças para falar mais. Foi então que aconteceu. Um som de vidro quebrando veio do andar de cima. Um estrondo que congelou a sala por um segundo. De repente, todos os olhos se voltaram para a escada. Um brilho de luz oscilou lá em cima, algo sinistro e inesperado. Meu coração deu um salto e todos os pensamentos dispersos se uniram numa direção. O que estava acontecendo lá? Subimos juntos, guiados mais pela necessidade do que pela coragem. Cada passo na escada parecia ecoar gritos de ansiedade. Ao chegar lá, uma cena nos aguardava e quase me fez perder o fôlego. O sótão, que sempre foi uma memória empoeirada, estava agora revirado, com papéis esparramados por todo o lado. Mas isso não era o pior. O que vi em meio ao caos me paralisou. Meu pai estava lá, ajoelhado ao lado de um baú antigo, o rosto banhado em lágrimas que tantos julgamentos nunca deixaram transparecer. Em suas mãos, uma carta aberta, a tinta desbotada por lágrimas antigas. Ele ergueu a cabeça lentamente ao nos ver. Enquanto ele tentava explicar entre soluços, suas palavras eram um vislumbre doloroso de algo que eu jamais pensei. O velho baú pertencia à minha mãe e estava cheio de cartas nunca recebidas e promessas feitas há tempos. Ali, uma confissão,
Minhas pernas quase falharam. O que foi revelado ali cortava mais profundo do que qualquer outra coisa. Descobri que Fausto era meu irmão, um filho de nossa mãe, que ela mesma não teve coragem de aceitar e criar. Isso tornava tudo incrivelmente doloroso. Como suportar? Meu mundo virou do avesso. As peças do quebra-cabeça, tão confusas antes, agora tinham um encaixe horrendo. Essa verdade terrível transformou tudo o que eu sabia em cinzas. Fausto, meu marido, era também meu sangue. Meu coração apertou de forma avassaladora. Minha mente girava. Como enfrentar algo tão devastador? A realidade parecia cambalear. Cada lembrança, cada momento em nossa vida juntos, complexo e impossível. O que fazer com esse conhecimento amargo? A sala estava mergulhada em silêncio, exceto pelo ranger das tábuas e meus pensamentos ensurdecedores. O mistério continuava. A chave talvez ainda tivesse um papel. Mas agora, as perguntas eram outras. Como reconstruir ou mesmo aceitar tantas vidas partidas, tantos amores e mentiras entrelaçados dessa forma brutal? Parada no sótão, tudo parecia parte de uma história que ainda não tinha fim. E com as lágrimas de meu pai e os ecos de segredos mortos ressuscitados, aquilo ali era só o começo de um recomeço devastador. A palavra família passou a ter um significado cru e distorcido. Até onde isso iria nos levar? Quando vi meu pai ajoelhado ali, as revelações da tarde ainda pesavam no ar como uma nuvem carregada prestes a desabar. O sótão, outrora apenas um depósito de velhas recordações, agora parecia pulsar com uma vida própria. Os papéis espalhados ao redor se tornando peças de um quebra-cabeça cruel e complicado. Pilar, Carol e eu observávamos, em choque, as lágrimas escorrendo pelo rosto do nosso pai. A cada soluço dele pareciam romper mais certezas do passado. Aquela foto, meu Deus! Minha cabeça não conseguia assimilar que Fausto, meu marido, e também, agora eu sabia, meu irmão, era parte de uma trama que minhas memórias de infância nunca haviam alcançado. Uma parte de mim estava tão furiosa quanto devastada. Como lidar com a traição de sangue? Foi quando senti um tremor, primeiro na estrutura da casa e depois em meu próprio peito. Um trovão distante que parecia crescer do chão até nos envolver, antes que um grito cortasse o ar. Carol, com os olhos arregalados de pavor, apontava para o chão. Uma rachadura se formando ali, se expandindo como uma teia, ameaçava engolir todo aquele passado sombrio. E por um segundo, tudo pareceu parar. A rachadura, o baú, a cena ali, congelada. Mas o mundo não esperava por nós. Outro ruído, desta vez mais alto e aterrador, ecoou por entre as paredes do sótão. Uma voz desconhecida, vinda de algum canto escuro. Finalmente! A palavra se desprendia das sombras, fria e determinada. Antes que pudéssemos reagir, uma figura surgiu. Um homem, vestido de maneira impecável, mas com um olhar cortante como uma lâmina, se apresentou. Joaquim, ele disse, cada sílaba parecendo pesar uma tonelada.
Eu sou o elo perdido da história, o homem que causou toda essa dor. A frase atravessou o ambiente como um fantasma, deixando-nos atordoados. Joaquim? Quem era ele? O que ele sabia? Meu pai, com as mãos trêmulas, parecia ver um espectro. Não pode ser. Achei que você estava morto. A requisição desesperada em sua voz só aumentava o peso da cena. Joaquim, imperturbável, ergueu um envelope, acenando-o como um troféu. Aqui está a última peça do quebra-cabeça. Segundos se passaram como horas, enquanto o silêncio reinava, quebrado apenas pelos resmungos confusos de todos nós. Todos presos numa dança macabra de segredos e revelações. Finalmente, ele lançou o envelope aos meus pés, desafiando-me a abri-lo. Senti uma apreensão gelada percorrer minha espinha. Eram respostas, ou talvez mais perguntas, mas senti que ali dentro estava mais do que um simples desfecho, algo que poderia alterar tudo o que conhecíamos sobre nossas vidas. Com a mente girando e o coração disparado, ajoelhei-me, pronta para encarar qualquer horror técnico ainda não revelado. E naquele instante, o mundo parecia se inclinar mais uma vez, prestes a nos lançar num abismo ainda mais profundo. O que quer que estivesse dentro daqueles papéis estava prestes a mudar tudo mais uma vez. Ali, de joelhos no chão, abri o envelope com as mãos trêmulas. Ao meu redor, o tempo parecia se dobrar sobre si mesmo, criando uma bolha onde apenas eu e aquelas memórias antigas existiam. As palavras na carta eram difíceis de engolir. Cada linha era como um golpe frio, revelando a verdade que rasgava minhas crenças pelas costuras. Fausto era mais do que um marido e mais do que um irmão. Ele era o elo de um pacto entre nossas famílias, um sacrifício feito para proteger um segredo amargo que ninguém ousava contar. Meu coração martelava e lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Pilar se aproximou, colocando a mão em meu ombro. Seu toque era uma âncora que me impedia de ser levada pela tempestade dentro de mim. Já Carol, ao meu lado, apenas me observava em silêncio. O rosto dela refletindo a mesma dor crua que eu sentia. Joaquim, meu pai murmurou. Nós nunca devíamos ter escondido isso. A dor em sua voz era palpável, e eu percebi que ele também estava destruído pelo fardo dos segredos que carregamos. O silêncio voltou a dominar, quebrado apenas pelo som ínfimo do papel amassado entre meus dedos. Toda a casa parecia suspensa, como se soubesse que aquela verdade era a última peça que faltava para vermos o quadro completo. Joaquim, que até então havia observado, deu um passo à frente. Agora vocês sabem, ele disse, sua voz soando solene. É hora de recomeçar, deixar o peso das mentiras para trás. Ao ouvir isso, senti uma pequena faísca de esperança. Naquele turbilhão de emoções, havia uma estrada para seguir, uma nova compreensão que exigia coragem, mas oferecia também um alívio indescritível. Talvez nossas vidas não pudessem voltar ao que eram, mas com essas novas verdades poderíamos encontrar um caminho para a liberdade que há tanto nos escapava. Enquanto refletia, Carol se aproximou, segurando minha mão com firmeza. Podemos superar isso juntas, ela garantiu.
E pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinha. Levantamos todos do sótão, descendo as escadas que um dia carregaram apenas lembranças felizes, agora com a promessa de que nossas respostas nos libertariam, não importando o quanto doído fosse o processo. Sabíamos que faríamos isso enquanto família, verdadeira e unida, finalmente desprovida das mentiras ancestrais. Se você me acompanhou até aqui, você precisa se inscrever agora neste canal. Não vai querer perder as próximas histórias emocionantes e exclusivas que temos para você. Este é o momento para esmagar o botão de like e ajudar o algoritmo a levar este conto a mais pessoas. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. E sem demora, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Porque só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar este canal com essas ações. Você é essencial para nós.